Olá pessoal, eu vim falar um pouquinho aqui sobre o vício em doces, ainda mais neste período de quarentena, tem se tornado uma queixa muito comum entre os pacientes. Às vezes acaba sendo um dos empecilhos principais que acaba prejudicando no emagrecimento, mas também na saúde. Porque a gente sabe o quanto o açúcar, apesar de gostoso e ser um alimento que traz esse conforto momentâneo ali de situações, é muito prejudicial para a nossa saúde, desde questões de saúde mental, foco, concentração, como também podem predispor uma série de doenças como diabetes, sobrepeso, doenças cardiovasculares, o aumento do colesterol. Sim, o açúcar ele está ligado a tudo isso. E eu costumo falar que a gente tem duas perspectivas para olhar quando isso é uma constante. Então, assim, a primeira delas é uma perspectiva comportamental. Quando você tem muita vontade de comer doce, tem essa compulsão pelo açúcar, ou foi criada essa compulsão porque tudo é um hábito, é porque foi criado, o teu corpo está dizendo quando ele pede, o que o seu corpo está dizendo quando ele pede o açúcar? Numa perspectiva comportamental, ele está pedindo prazer. Quando você olha com essa ótica, você consegue muitas vezes direcionar um pouco melhor o que você está sentindo. Por isso é muito importante identificar esse emocional que está acompanhado desse sentimento, que muitas vezes é compensado em alimentos ricos em açúcar que trazem esses prazeres momentâneos. Então aqui o melhor exercício é parar e avaliar todo o entorno da sua vida e ver onde está faltando ou precisando de uma atenção maior. De repente em prazeres do dia a dia, às vezes uma sobrecarga no trabalho, nos relacionamentos, a rotina que está bastante bagunçada. O que está acontecendo? É necessário avaliar essa falta para que se crie uma constância e trabalhe melhor em cima das raízes dos problemas. E já nesta fase vai ser muito mais fácil driblar as compensações que causam os prazeres momentâneos, que no final não faz sentido algum entrar nesse ciclo de açúcar, compensação, prazer, açúcar, compensação, prazer, que só está querendo suprir um vazio através do estômago por ser o caminho mais fácil. Então olhar com essa perspectiva é fundamental, porque a gente não pode só considerar a bioquímica do nosso corpo, que na verdade é algo multifatorial, como o nosso comportamento alimentar. A outra perspectiva, eu como nutricionista posso falar também com uma propriedade, é a parte nutricional, a parte de carências. Carências nutricionais, quando não se come bem por muito tempo, faltam elementos nutrientes ao organismo. Nesse caso, é muito comum o seu organismo ficar pedindo por conta dessa subnutrição e você ter chances de ter compulsões por doces, carboidratos ou por qualquer outro alimento. Mas o doce, nessas fases, é muito mais, onde as pessoas acabam indo mais fácil. Então eu diria que os nutrientes mais importantes dentro desse caso seriam o magnésio, o zinco e o cromo. Com certeza, na carência deles, tudo fica mais difícil. Quando você tem uma alimentação rica em alimentos refinados, a chance de você ter um equilíbrio de insulina é muito mais difícil. Então, a chance de você também querer comer mais doce é muito maior. Então, controlar ou melhorar a alimentação, evitando alimentos refinados, os industrializados, de alto índice glicêmico, em quantidades grandes, é muito importante. Porque quanto mais você come esses tipos de alimentos, mais você entra nesse ciclo dos carboidratos, nesse desequilíbrio de glicose e insulina, e mais você tem vontade de comer doces. Além disso, o que eu poderia falar dessa parte nutricional? Existem alguns nutrientes também que a gente da área da saúde pode indicar, não só nutrientes, mas também fitoterápicos, que acabam auxiliando os pacientes nessa empreitada aí. A parte intestinal também é muito importante. O intestino ele está ligado com o comportamento alimentar, com a saúde mental, e sempre falo isso, até porque no nosso intestino é formado grande parte da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela instabilidade do humor.
Então, quando estamos com o intestino em desequilíbrio, temos mais chances de querer comer mais doce e também, pensando nessa parte intestinal, a saúde intestinal também é responsável pelo equilíbrio de bactérias e fungos do nosso corpo. E quando isso está em desequilíbrio, se tem um aumento de fungos no corpo, que é das coisas que tira a nossa energia, nos deixa abatidos, cansados e com vontade de comer doce. Porque os fungos, eles se alimentam primeiramente de açúcar. Por isso que é tão comum a síndrome fúngica. Algo que prejudica bastante essa parte do comportamento alimentar. Espero ter ajudado vocês um pouco com essas perspectivas e também na questão do hábito. Hábito a gente cria. Se você come isso todos os dias, o teu corpo pede isso todos os dias. Então eu sugiro ir tirando aos poucos e vendo o sentido em cada passo dado. Assim, aos poucos, esses hábitos irão sendo substituídos por outros hábitos. Importante dar o primeiro passo e sempre estar consciente e no momento presente. Um grande beijo a todos!